Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Com nós tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. O marido tá aqui, ó, dessa vez tá do meu lado. Oi, pessoal. Não tá trabalhando, né? Dessa vez não. Então, pessoal, o vídeo de hoje seria pra gente contar um pouquinho, né, de nós dois. E falar também como nossa vida se transformou depois que a gente conheceu Jesus. Então, agora são quase 11 da noite. Não faz muito que eu cheguei do meu segundo emprego. Tô que nem o Julius, né? Com dois empregos. Pois é, quem é novo no canal aí, meu nome é Márcio. O meu é Liliane. E o que eu quero passar hoje aqui pra vocês é o meu testemunho, assim, de vida, assim, né? Que eu e a Liliane faz 3 anos que a gente tá junto. E daí, quando nós nos conhecemos até então, né, a gente começou a namorar e antes de eu conhecer a Liliane, eu tinha uma vida assim meio voltada assim para individualidade. Eu eu praticamente assim não tinha muito rumo assim na vida. Eu vivia só para mim mesmo, sabe? Eu era uma pessoa bem egoísta assim. Uhum. A gente melhorou, né, bastante. Tanto eu era bem egoísta também, só pensava em mim, não pensava em nós como casal. E daí eu tinha um estilo de vida assim bem assim, sabe, solteirão assim mesmo, vivia em balada e a minha vida era, se resumia a isso, sabe? Eu eu assim achava que eu era feliz, sabe? E só que lá no fundo eu sentia um vazio assim que nunca era preenchido, sabe? E daí eu nunca não sabia o que que era assim, porque eu venho de uma família assim culturalmente assim que não tem religião, que nunca falou sobre Deus e daí então eu nunca parei para pensar, né, sobre Deus, né? E e daí eu tinha na minha cabeça assim que as pessoas que se apegava na fé com Deus, com Jesus, era porque aconteceu algo muito ruim na vida delas e que eu tentava arrumar uma explicação científica, né, que o cérebro delas ali queria se apegar em alguma coisa para poder seguir em frente. Então a explicação era isso, a fé se resumia a isso, para você poder seguir em frente. E, e faz 2 anos atrás que eu tive um chamado assim no meu coração assim e para onde eu olhava eu via Jesus assim. Começou na internet a aparecer pregação, na TV. Eu assistia a TV, aparecia alguma coisa que dizia sobre a palavra de Deus. E aquilo começou a me tocar, assim. E eu chegava a me emocionar, sabe? Aí eu tava indo na academia, né, trabalhar lá, surgiu um casal e eles começaram a pregar pra mim, assim. E foi que daí eu comecei a me aprofundar e fui buscar conhecimento sobre Jesus. E simplesmente, assim, aquilo me preencheu aquele vazio que eu sentia, assim, sabe? Que nunca era preenchido, assim. E até então eu me converti, sabe? Já faz 2 anos isso. E daí eu tenho um pensamento, assim, um modo de vida totalmente diferente. Depois que eu segui Jesus, vi que a palavra de Deus, ela te confronta, assim. Ela, ela expõe, assim, quem a gente é, sabe? A nossa natureza humana, assim, que é pecaminosa, assim. Eu, eu eu via que eu vivia deliberadamente em pecado e aquilo começou a me constranger e seguir Jesus genuinamente assim requer assim morrer para si mesmo, sabe? Quando eu me converti, eu me batizei, né? Que eu resolvi morrer para mim mesmo e renascer em Jesus e seguir e ser um seguidor, um discípulo de Jesus genuinamente, sabe?
Então eu tive que abrir mão de muitas coisas do mundo, só que eu achava que aquilo era bom, né? Depois que eu fui me edificando, né, se alimentando da palavra de Deus e, e seguindo, né, de verdade, assim, Jesus, aquilo foi ficando para trás e eu comecei a ver que a vontade de Deus ela é maior e melhor do que a nossa vontade mesmo, porque quando eu olhava de fora uma família, eu pensava assim, só em coisas negativas, assim, o que que quer ter uma mulher só? Que vantagem que tem ter uma mulher só? Ah, que ter filho é só gasto, olha, é só responsabilidade. Eu olhando de fora, assim, eu não tinha a menor noção. Aí, E é a coisa mais maravilhosa, né? é, e daí, hoje, daí a gente casou, né? Uhum. E, e daí eu fui ver, assim, que isso é uma coisa maravilhosa, assim, ó, ter, É coisa de Deus mesmo. que nem eu amo muito, assim, a Liliane, amo muito meu filho, e sentir esse amor, assim, sabe? Essa decisão, assim, de que nem, como é que eu posso dizer, assim, e eu agora enxergo a Liliane, assim, como uma carne só, como a minha carne, assim. Então, eu quero ela pro resto da minha vida, assim, casamento, assim, é uma coisa muito séria, assim, é que nem diz no livro da Bíblia, ali, em Gênesis, é uma só carne. Então, o que Deus uniu, homem nenhum separa. Uhum. Então, eu tenho isso daí como visão assim pro resto da vida. Não importa o que vier, o que acontecer, a Liliane é minha mulher. E vai ser pro resto da minha vida. É assim. E daí, junto com isso, daí veio o Samuel, né, Liliane? Uhum. E daí, quando eu tive o Samuel, assim, que eu percebi, assim, que Deus realmente existe mesmo. Porque o amor que eu sinto por ele, Nossa, assim, é imenso, assim, também, sabe? sem explicação. Sem explicação. É só quem vive pra, pra saber. Porque olhando de fora, assim, você não tem essa noção. Uhum. Aí eu digo pros casais, assim, o nosso conselho, assim, tenham filhos, gente, é maravilhoso. Assim, tem gente que olha só, né, pelo lado financeiro, que custa, assim, não dá tanto, não dá esse gasto todo aí que as pessoas acham que gasta, não. E dá trabalho, né, dá trabalho, mas assim, ó, o que muito custa, muito vale, sabe? Uhum. É só que assim, ó, o retorno que você tem, assim, é um retorno que dinheiro nenhum compra, sabe? De você ver aqueles olhinhos assim te olhando com amor e Chamando de mamãe, de papai. mamãe, e o Samuel também, ter filhos assim ajuda até a unir mais o casal, né, amor? Sim. A querer conquistar as coisas junto. É, e a gente fica assim, é incrível assim, Transforma nossas vidas. eu acho assim, eu não vejo muito sentido, respeito assim a opinião de cada um, né, sobre, tem gente que realmente não quer ter filhos, mas o casamento assim com filhos assim, ele é completo, sabe? É muito bom. Às vezes a gente fala, nossa, imagine a gente aqui no interior, na nossa casa, sem o Samuel. Que É, graça seria só eu e meu marido. ah, é bom. E assim, outro conselho que a gente quer dar para vocês assim é que as redes sociais assim, elas passam assim muita mentira, sabe? Em grande parte assim, em questão a gente vê influenciadores famosos mostrando aquela vida impecável, né? Mostrando ostentação, viagens. Parece que o casamento, quem é casado no caso, né? Parece que aquele casamento é uma lua de mel eterna, assim, e não é assim, gente, assim, daí começa a surgir as comparações, e não é desse jeito, que nem eu e a Liliana, a gente tem, às vezes, alguns desentendimentos, mas para dizer, assim, para mostrar para vocês que não é perfeito mesmo, assim, ó, que, que faz parte mesmo, assim, que o casamento real, ele é feito de rotina mesmo, e não há problema nenhum em rotina, porque a gente, rotina é maravilhosa, gente, com a pessoa, com quem a gente ama junto, próximo. Uhum. Rotina é uma coisa maravilhosa, vou dizer pra vocês. E rotina mostra que tá tudo bem, porque geralmente quando sai da rotina algo, é porque algo ruim aconteceu. Então se tem rotina, tá tudo bem,
né? Abrace a rotina, é maravilhoso, isso é a vida real, é assim mesmo, sabe? Ficam se baseando por redes sociais, sabe? Aquilo, muitas vezes é fictício aquilo, né? E daí eu vejo por que que tem muita depressão, que nem eu percebo muito que hoje em dia, principalmente, tem de todas as idades, né? Mas você vê jovens assim com depressão, por se basear por rede social, por causa de comparação, sabe? Olha aquela vida lá do influencer lá, acha que é verdade, que a, aí começa a olhar para si mesmo, acha que a vida dele é uma porcaria, sabe? Que tá vivendo de forma errada. Mas não, gente, é cada um, sabe? Cada um na sua situação, cada um no seu tempo. Então, essa mensagem que a gente queria passar para vocês, assim, gente, assim, sobre o casamento, assim, gente, que nem a gente tava falando da rotina, né, que é uma coisa normal. Eu e a Liliane, a gente se desentende, a gente não é perfeito, mas a gente não alimenta o desentendimento. No momento que a gente se desentende, raramente quando acontece, a gente não alimenta isso, sabe? Assim, ó, lutem pelo casamento de vocês, gente. Casamento é uma coisa séria, assim mesmo, assim, ó. Deus, assim, ele odeia o divórcio, para vocês terem uma ideia. Então, na medida do possível, claro, tem exceções, né, né, relacionamentos abusivos, né, né, nem vou citar outras coisas aqui, mas na medida do possível, assim, ó, né, quem que tá com o casamento abalado, assim, ó, lutem pelo casamento de vocês, assim, fiquem junto, coloquem Deus em primeiro lugar no relacionamento, venha a família em segundo lugar e deixa Deus guiar vocês, sabe, que tudo vai começar a se transformar, assim, na vida de vocês, assim. Claro que Jesus, assim, não prometeu prosperidade. Jesus prometeu vida eterna. Até ele fala, né, que a gente passaria por aflições, então, normal. Só que o que que acontece quando vocês começam, assim, a se alimentar da palavra de Deus, porque as escrituras ali, a palavra de Deus fala sobre tudo, sobre sabedoria, sobre até lidar com dinheiro, sabe? E quando você começa a aplicar aquilo para sua vida, assim, a sua vida muda drasticamente, assim, para melhor, né? Aquilo, consequentemente, isso reflete no mundo físico nosso aqui, sabe, que a gente vive. Você se edifica espiritualmente e o nosso mundo físico aqui, ó, ele reflete, assim, ó, é maravilhoso, assim, ó. Vou contar uma coisa aqui para vocês, que ó, eu comecei a aplicar tudo, assim, que Jesus, né, eu passei a querer ser um imitador, assim, de Jesus mesmo, assim, sabe, que o meu pai se separou em 2016 da minha mãe, fazia 4 anos que eu não falava com ele, sabe? E eu comecei a voltar a falar com ele, pratiquei o perdão, sabe? Não vou entrar em detalhes do que a gente discutiu, mas foi assim, foi ruim, assim, sabe? Eu não tive uma boa infância com meu pai, assim, sabe? E eu perdoei, sabe? E daí a gente começou a ter um bom relacionamento, assim. Tanto é que surgiu essa oportunidade, ele me ofereceu para construir a nossa casa, né, amor? Lá na chácara, assim, tudo começou a se encaminhar, tudo começou a ir bem na minha vida, assim, sabe? Nossa, dali pra cá tudo mudou, assim. Então, pessoal, o que que eu digo pra vocês? Busquem a Deus, sabe? E é isso, né, amor? Essa mensagem a gente queria passar pra vocês, assim. Não Que desistam dos seus casamentos. porque hoje em dia eles romantizam o divórcio, sabe? Eles acham que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. E não, gente, a gente não veio assim exclusivamente para ser feliz no mundo. A gente veio assim para fazer o que é certo, porque nem sempre o que faz a gente feliz é certo, porque a gente é pecador, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aí. O que que você tem a dizer, amor? Que é isso, né? Não desistam dos seus casamentos, das suas famílias. Busquem conhecer a Deus. É isso aí. Deus é a base de tudo, pessoal. Não Coloque tem. Ele sempre na frente. E Não desista dos seus sonhos, que tu tá querendo construir, ou tem um sonho em construir. Não desistam. eu acho que é isso aí, né, amor?
a gente queria passar isso para vocês hoje. É um vídeo um pouco, né, diferente, mas tomara que essas palavras aí cheguem até o coração de vocês e é isso daí. Então, vou dar uma boa noite aqui para vocês e tudo de melhor sempre para vocês, que vocês sejam imensamente abençoados, assim. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Então, tchau, tchau. Então, tchau.